Shalom, povo de Deus, graça e paz, que as funções do Senhor desçam sobre vocês. Queridos amigos, internautas, famílias cristãs, povo de Deus, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje vamos conversar sobre uma das mulheres mais importantes e marcantes de toda a Bíblia, Sara, a esposa de Abraão. Muitas vezes, quando lemos a sua história, vemos apenas os fatos principais, mas se pararmos para observar com calma, percebemos que a vida dela é cheia de lições que servem para cada um de nós até os dias de hoje. Sara nasceu em uma terra chamada Ur dos Caldeus, uma região onde as pessoas adoravam ídolos e Deus feito por mãos humanas. Ela cresceu ali como uma mulher comum, bonita, inteligente e com um coração que mais tarde seria tocado por Deus. Ela se casou com Abraão e na época em que vivia não existia Bíblia, como conhecemos hoje, nem leis escritas, nenhuma nação de Deus formada. Tudo o que ele tinha era sua fé e a confiança na voz daquele que o chamou. Um detalhe que marca profundamente a vida de Sara é que durante muitos e muitos anos ela não pôde ter filhos. Na cultura daquele tempo, não ter filhos era visto como uma vergonha, como se houvesse algo de errado com aquela pessoa, como se ela fosse esquecida ou rejeitada. Sara sentiu essa dor por décadas. Ela via outras mulheres ao seu redor, tendo famílias, crianças correndo pelas casas, e ela permanecia sozinha na sua. Nessa solidão, sem esperança, mas essa esperança durou tanto tempo, e quando Deus fez a primeira grande promessa a Abraão, ele já tinha 75 anos, e Sara já tinha 65. E a promessa era esta: eu farei de você uma grande nação, e todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio. Mas como seria possível fazer uma grande nação se ele não tinha nenhum filho, um único filho? Sara viu esta promessa e no começo certamente ficou cheia de esperança, mas os anos foram passando, 10 anos, 15 anos, 20 anos, e nada de filho. A espera começou a pesar no coração dela. E aqui nós vemos uma parte muito humana da história de Sara. Ela também errou, ela também teve dúvidas, ela também tentou ajudar Deus a cumprir o que ele tinha dito. Depois de 10 anos esperando, Sara pensou: se Deus prometeu que teremos descendente e eu não consigo dar filho ao meu marido, talvez seja por meio de outra pessoa. Então ela teve uma ideia que parecia lógica para ela naquele momento. Deu a sua serva Agar para Abraão, para que ela pudesse ter um filho em seu lugar. Parecia uma solução, não é mesmo? Mas foi aí que surgiram conflitos, dores e problemas que poderiam ter sido evitados se ela tivesse esperado mais um pouco. Muitas vezes nós também fazemos assim. Quando as promessas de Deus demoram a se cumprir, achamos que sabemos melhor, tentamos arrumar atalho, resolver as coisas do nosso jeito e acabamos criando dificuldade para nós mesmos. Sara nos ensina que a pressa e a falta de paciência trazem consequências que levam tempo para serem consertadas. Mais anos se passaram, Sara já tinha 89 anos, Abraão tinha 99, ele já era muito velho, já tinha aceitado que talvez a promessa não fosse para ele, nunca tivesse entendido errado. Até que Deus apareceu novamente, de forma muito clara, e disse a Abraão: a sua esposa Sara terá um filho, e você dará a ele o nome de Isaque. Eu estabeleço a minha aliança com ele e com os seus descendentes depois dele. Quando Sara ouviu isso, ela riu. Ela riu por dentro pensando: depois que já estou velha, terei eu ainda alegria? E o meu Senhor também é velho. A sua risada não era de zombaria, mas de surpresa, de incredulidade,
de achar que era impossível. Quem nunca duvidou de algo que parecia muito difícil, que parecia impossível de acontecer? Sara era humana, sentiu medo, dúvida, achou que o tempo já havia passado, que não havia mais jeito. Mas Deus, que conhece o nosso coração, respondeu a ela através da sua palavra como uma pergunta que ecoa até hoje. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Essa é a pergunta que fica para nós também. Quando às vezes olhamos para a nossa vida, para os nossos problemas, para os nossos sonhos, para as nossas necessidades, pensamos, isso não tem jeito, isso é muito difícil, já passou o tempo. O nosso tempo, porque o poder de Deus não tem limites. Um ano depois, exatamente como Deus tinha dito, Sara deu à luz a um filho na sua velhice. Ela disse naquele dia uma frase linda que está registrada na Bíblia. Deus me fez rir, todos que ouviram isso rirão comigo. A risada que era antes de dor, agora é de alegria, de vitória, de gratidão. Ela esperou mais de 25 anos pela promessa. Mais de 25 anos de espera, de lágrimas, de dúvida, de aprendizado. No final, viu a mão de Deus agir de forma maravilhosa. Mas a história de Sara não termina apenas no nascimento de Isaac. Ela também foi uma mulher de fé. E sua fé é reconhecida na Bíblia. No livro de Hebreus, capítulo 11, que é chamado de o Salão da Fama da Fé, ela é mencionada com essas palavras. Pela fé também, a própria Sara recebeu capacidade para conceber, mesmo já avançada em idade, porque considerou fiel aquele que lhe tinha feito a promessa. Veja bem o que salvou Sara. O que fez dela uma mulher de exemplo. Não foi porque ela nunca errou, nem porque nunca teve dúvida, nem porque foi perfeita. Foi porque no fim das contas, ela considerou Deus fiel. Ela aprendeu que mesmo quando demora, mesmo quando não entendemos, mesmo quando tudo parece contra, Deus cumpre o que prometeu. Hoje nós podemos tirar muitas lições da vida de Sara. Primeiro, a espera faz parte do caminho. Deus pode ter dado o filho a Sara logo no início, mas Ele permitiu que ela esperasse para que a sua fé crescesse, para que ela aprendesse a confiar mais nele do que nas suas próprias forças ou entendimento. A espera não é castigo, a espera é preparação. Segundo, não tenta ajudar a Deus com seus próprios projetos, com seu jeito de ser. Os atalhos que nós inventamos sempre traz problema. O caminho de Deus pode ser mais demorado, mas é sempre seguro e perfeito. Terceiro, a idade, a limitação. O que parece impossível para nós, não é nada para Deus. Sara era velha, sem condições humanas de gerar um filho, mas com Deus tudo se torna possível. Não importa qual seja a sua dificuldade hoje, não importa o quanto pareça tarde ou difícil, Deus tem poder para transformar a tua situação. Quarta, a fidelidade de Deus não depende da nossa perfeição. Sara errou, duvidou, riu da incredulidade, mas Deus continuou ao lado dela, continuou a falar com ela, continuou a cumprir a sua palavra. Ele nos ama e nos usa mesmo com os nossos defeitos e limitações. E por fim lembremos que Sara foi a mãe de um povo, e através dela e de Abraão nasceu Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Toda a história da salvação passa pela vida dessa mulher que aprendeu a esperar, a confiar e a crer que para Deus nada é impossível. Que a história de Sara incentive cada um de nós a também confiar nas promessas de Deus, a esperar com paciência e não desistir, pois o Senhor é fiel e fará o que prometeu. Se você crê, meu irmão, dê um amém. E se você não crê, que Deus tenha compaixão de você, de mim, de nós, dos incrédulos, dos que duvidam, dos que não amam o Senhor. E abençoe os seus filhos, todas as suas criaturas, porque todos nós somos maus. Todos nós somos maus. Mas o Senhor, na sua infinita bondade, nos perdoa. No nome de Jesus, amém.